Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que vocês todos estejam bem, sejam bem-vindos. Nós vamos para uma série abordando fundamentos bíblicos e teológicos em relação aos evangelhos e ao livro de Atos dos Apóstolos, baseado num texto bíblico que eu quero trabalhar, como sempre, né, fazendo exposições bíblicas e nas ramificações teológicas do canal, teologia bíblica, histórica, sistemática e prática, e eu quero trazer um texto bíblico fundamentando essa série de exposições que nós vamos fundamentar, trazendo elementos textuais, teológicos para o nosso desenvolvimento. E eu quero ler um texto bíblico que está lá em João capítulo 6, versículo de número 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. Então, baseado nesse texto, a gente vai fazer exposições que vão tratar sobre a vida de Cristo Jesus dentro da perspectiva de Mateus, Marcos, Lucas e João e o livro de Atos dos Apóstolos. Você que tem aí compartilhado conosco toda essa gama de exposições ao longo do tempo, não deixa de você curtir, compartilhar, deixar o seu like, e também nós vamos colocar, se você quiser ajudar o canal aí, vai ter alguns dados aí que você pode cooperar, tá certo? Em entendimento claro, objetivo, o canal ele visa a nossa exposição das Escrituras Sagradas, fazendo com que a gente possa conhecer mais o que está dentro do texto sagrado, dessas literaturas sacrossantas. Nós temos 66 livros e a gente está abordando o Novo Testamento, que compõe de 27 livros. Você que tem acompanhado o canal, a gente tem postado muitos vídeos, muitas exposições contemplando todo o contexto cultural, religioso, social, político, e extraindo também das narrativas e de todo o conteúdo inspirado por Deus através de homens que escreveram as Escrituras Sagradas, procurando tirar aplicações e extraindo o melhor conteúdo que nós podemos aí para divulgar e você crescer na graça e no conhecimento. Sem mais delongas, vamos falar então sobre a temática de hoje. Nós vamos falar então sobre um tema muito específico e importante dentro desse contexto. E o tema que nós vamos falar é: podemos confiar nos evangelhos? Hoje tem uma gama de pessoas dentro do cenário social em que as pessoas elas estão deixando de confiar no Evangelho ou nas 4 perspectivas registradas no Novo Testamento. Eu diria para você que estão deixando de acreditar no livro completo, nos 66 livros. Nós vivemos em um tempo, em uma geração, em que a incredulidade, a dúvida e tantas outras coisas estão ressaltando. Você, como eu, entende que o nosso mundo social, ele passou do relativismo, ele entra nessa bolha pós-verdade, cada um cria a sua verdade, tem seus pensamentos e etc. Mas quando nós nos tratamos das Escrituras Sagradas, existem diversos autores, teólogos, pastores, professores, mestres, que concentraram na área do saber teológico perguntas, questionamentos, pesquisas profundas que vão esclarecer o entendimento daqueles que estão à procura de conhecer mais sobre as Escrituras Sagradas. Obviamente, você que está acompanhando, você tem ideia, e eu acredito que você já tem uma fé consolidada, mas se você não tiver uma fé consolidada, extremamente, a gente vai procurar aí mostrar para você, dentro da literatura do Novo Testamento, e especificamente falando hoje dos Evangelhos, que nós podemos confiar
plenamente. Essa exposição ela está baseada em assuntos teológicos, em matérias que quando você estuda teologia, por exemplo, uma ramificação, uma matéria chamada bibliologia. Você vai estudar o cânon, você vai estudar como que foi formado o cânon, seja do Antigo, seja no Novo Testamento. Mas a proposta aqui é trazer para você um panorama ou um parâmetro. O certo mesmo é trazer um parâmetro para que você depois possa fazer suas pesquisas e ampliar o seu conhecimento. Tudo que nós vamos falar está baseado em uma boa e vasta bibliografia que daqui um pouco eu vou apresentar para vocês. Então, tendo como pressuposto, podemos confiar nos evangelhos? Eu diria para você que nós podemos confiar totalmente na palavra de Deus. Os textos existentes dos evangelhos, em geral, eles estão em um estado bom de qualquer cópia antiga das escrituras. As pessoas elas têm de uma forma a contestar as narrativas, os escritos, tudo aquilo que os 4 evangelistas descreveram: Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas que escreveu o Evangelho de Mateus e o livro de Atos. Então, dentro do que nós estamos falando, as pessoas elas têm a ideia de dizer: eu não creio na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Sem dúvida, a Bíblia foi escrita por homens, não tem problema algum, mas homens inspirados por Deus, autores primários que andaram com Jesus e retrataram sobre a sua vida. Então, homens inspirados por Deus, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, mas se referindo basicamente nessa exposição no Novo Testamento, homens inspirados por Deus que andaram com Jesus, retrataram tudo aquilo que Jesus ensinou. E é importante a gente saber que Jesus disse aos apóstolos em vida, antes de ascender aos céus, depois, antes mesmo da sua ressurreição, ele disse que o Espírito Santo de Deus faria os lembrar de tudo aquilo que ele ensinou aos seus discípulos. E todo o retrato do Novo Testamento, e falando diretamente dos evangelhos, você tem a ação do Espírito Santo de Deus contundentemente usando esses homens para retratar a biografia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os textos que nós temos, em geral, todos eles são de confiança, e as cópias que nós temos retratando o Novo Testamento, elas estão em bom estado. Por que a gente diz isso? Porque nós não temos os autógrafos. O que são os autógrafos? Os autógrafos nada mais é do que os escritos originais. Nós não temos os autógrafos. O que nós temos são as cópias que foram também registradas por copistas ali do primeiro século do Novo Testamento, depois da ascensão de Jesus, pois esses materiais, eles de fato pereciam, né, porque são materiais frágeis, seja o papiro ou mesmo o pergaminho, e sem contar que são documentos, né, para você escrever, seja o papiro ou o pergaminho, muito caro na época. Enfim, então você não tem o autógrafo, o primeiro documento, mas você tem diversificados documentos escritos, cópias desses autógrafos. Então você pode confiar tranquilamente. Só para você ter uma base, nós temos mais de 5.500 manuscritos antigos, testificando aí toda o Novo Testamento, essas cópias. Os autógrafos nada mais é do que o documento ou o texto redigido pelo próprio autor. Então o autor Mateus, Marcos, Lucas e João, ou os demais autores dentro do cânon
bíblico. Os autógrafos em si nós não temos mais, mas nós temos documentos bíblicos, tanto referente ao Antigo Testamento como ao Novo Testamento, que já estavam completos dentro aí do primeiro século. Se nós formos tratar do Novo Testamento especificamente, depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, o cânon ele está sendo construído, os livros estão sendo escritos, e já na virada do ano 100, todo o Novo Testamento estava completo. Então você tem o Antigo Testamento pronto e o Novo Testamento completo, aonde as pessoas vão ter acesso para buscar o conhecimento das Escrituras Sagradas, enfim, e vão ter todo o movimento espiritual sendo fortalecido pela palavra de Deus. Então, conforme alguns estudiosos da crítica textual, todas as cópias, as manuscritos que chegaram até nós, as melhores e mais importantes, elas vão remontar aproximadamente ao meados do século 4, embora vai estender um pouquinho mais, mas as melhores cópias, elas estão aí até o século 4, entre o século 1 e o século 4. Embora a distância em relação aos autógrafos chega perto aí de 3 séculos, e alguns da crítica textual colocam algumas problemáticas, mas você percebe, conforme o doutor Parosh, você percebe literalmente que a obra do Novo Testamento ela é muito bem documentada. Por quê? Porque os estudiosos da crítica textual, eles vão ter acesso a esses documentos que estão espalhados em diversos museus e bibliotecas, nas quais doutores em teologia e em assuntos que envolvem tanto a história, a arqueologia e outras áreas do saber procuram identificar. Então, isso não é uma barreira para não confiar nos escritos dos evangelhos. Nós temos papiros contendo parte ou todo registro dos evangelhos que vão datar aí entre o século 2, 3 e 4 e são mantidos em vários museus, bibliotecas ao redor do mundo. Então você tem fragmentos, você tem textos na íntegra, completo, e nós estamos falando de livros que têm capítulos longos, muitos capítulos, muitos versículos bíblicos. Então, esses documentos, século 2, século 3, século 4, eles são mantidos em museus, em bibliotecas e aonde pode se estudar e avaliar. Tem um professor, um doutor, chamado Craig L. Blomberg, e ele diz o seguinte no seu livro Introdução ao Novo Testamento. Os 5 manuscritos do Novo Testamento mais antigos e de fato completos, eles vão datar do século 4 e 5, e todos contêm os evangelhos muito bem preservados. Isso está lá na página 102 do livro dele, Introdução aos Evangelhos, que é da editora Vida Nova. Então, esse estudioso, muito bem apreciado pela academia e também aí dentro dos círculos teológicos, ele teve acesso e geralmente quem lê grego, porque todo o Novo Testamento ele é construído na língua grega, pode avaliar e ver a documentação. De repente, eu posso depois fazer uma exposição mostrando ou colocando para vocês os links da onde você pode consultar isso, tá certo? Apenas 2 extensas passagens no Novo Testamento, há uma discussão entre os acadêmicos, entre os teólogos, que aparece nos evangelhos Marcos capítulo 16, versículo 9 a 20, e João capítulo 7, versículo 53 ao capítulo 8, versículo 11, que você tem um conflito de ideias que a academia discute. Por quê? Porque esses 2 textos, alguns estudiosos entendem que não estão encontrados na maioria dos manuscritos. Na verdade,
o que a gente percebe é que ele está em muitos dos manuscritos, tá certo? E o que eles discutem é que em alguns aparece e em outros não aparece. Então fica aquele debate em que não se encontram nas mais antigas e confiáveis manuscritos, que aí seria o manuscrito sinaítico e do Vaticano. Mas isso não é um consenso objetivo no meio acadêmico. Há uma discussão longa se esses textos de fato aí deveriam estar ou não dentro do Novo Testamento. Porém, dentro da tradição teológica, dentro dos documentos dos primeiros pais da igreja, você tem sim esses textos sendo citados aí, documentos aí sendo citados pelos pais da igreja testificando. Então, você tem dentro da própria academia discussões teológicas acerca disso. E você já deve ter ouvido alguém falar, poxa, esses textos não estão nos originais, então eu não leio ele e etc. Isso é uma linha de pensamento que eu vou dizer para vocês, um pouco grosseira. Eu diria que nós precisamos expor as escrituras da forma que elas estão descritas. Isso são debates teológicos de correntes entre teólogos acadêmicos, e isso não invalida o que o texto está dizendo propriamente dito, tá certo? E você precisa, como estudante da palavra de Deus, procurar fazer as suas pesquisas, tirar as suas conclusões e não prevalecer dentro de uma opinião ou cadeia teológica nesse sentido. Então, dentro da tradição, dentro do apoio que nós procuramos nos firmar, esses textos aí, embora não possam estar classificados nos melhores manuscritos, mas está sim descrito em muitos manuscritos, tá certo? Vamos avançar um pouquinho aí. De acordo com o estudioso que está vivo, o D. Carson, que é um estudioso do Novo Testamento, ele fala o seguinte em relação à crítica textual. A crítica textual, porque todo esse debate que nós estamos falando em relação se pode confiar ou não nos evangelhos, tem a ver com a crítica textual. A crítica textual é uma ramificação dentro do estudo teológico que procura avaliar as cópias, compreender de fato aquilo que foi descrito, narrado e por aí vai. Daqui a um pouco a gente fala um pouquinho mais. Mas esse estudioso do Novo Testamento, ele fala o seguinte: o propósito, o objetivo da crítica textual é poder chegar mais próximo do texto original, do texto autógrafo, porque o que nós temos são o quê? São cópias, a gente não tem o autógrafo. Mas como tem muitas cópias, como eu disse, são mais de 5.500 manuscritos, então eu preciso avaliar com calma essas cópias, e negar isso é não compreender do que se trata a crítica textual. Então, quando eu nego o que está escrito, porque a minha tendência é, de fato, caminhar num pensamento teológico, eu desprezo a investigação do texto. E a gente precisa investigar o texto com muita cautela. Então, o propósito e o objetivo da crítica textual é chegar o mais próximo possível do texto original, e a gente não pode negar isso e não podemos negar essa compreensão. A crítica textual, ela tem como princípio avaliar as escrituras e investigar as escrituras. Então, a crítica textual, ela dá uma segurança ao leitor dentro do estudo da Bíblia Sagrada enquanto manuscrito. Então, ela vai procurar, de alguma forma, debruçar na literatura do
texto sagrado. E para isso você tem dois tipos de crítica textual. Você tem a baixa crítica, que vai procurar estudar e estabelecer se o texto é confiável diante das variações textuais, pois existem dentro dos manuscritos muitas variações, tá certo? Por isso que a Sociedade Bíblica do Brasil, para quem estuda, você tem o grego do Novo Testamento e você tem as variantes textuais, onde você vai avaliar essas variantes textuais. A autocrítica, ela vai procurar estabelecer e estudar os problemas de composição dos livros, ou seja, qual é o autor, a data, o lugar, a circunstância em que foi escrito aquele material. Então, a baixa crítica, ela tem, porventura, estabelecer esses pontos dentro do manuscrito, das variações textuais. Então, ela vai procurar fazer uma exegese, ela vai procurar realmente identificar o grego ali e as comparações com outros manuscritos. A autocrítica, ela já tem um outro viés, que é pegar a literatura e identificar quem é o autor. Por que o autor escreveu tal coisa? Qual é a data específica desse livro? Da onde ele escreveu? Que lugar? Quem é o destinatário? Quais são as circunstâncias que estão envolvidas? Aí entra contexto histórico, contexto político, contexto religioso e as manifestações das narrativas ali. Então eles vão procurar investigar de forma acurada todo o material escrito. É interessante isso. Segundo o Dr. Wilson Parocha, dentro do seu livro Crítica Textual do Novo Testamento, da editora Vida Nova, na sua reimpressão desse livro de 2010, que é o que eu tenho, lá na página 14, ele fala o seguinte: as expressões baixa crítica e alta crítica, porém, têm dado margem a objeções por parecerem indicar diferentes graus de importância. Na verdade, são linhas diferentes em que precisa ter especialização. Então, a pessoa que vai estudar, de fato, aí, a baixa crítica ou a alta crítica, ela precisa ter conhecimento, primeiro, um bom conhecimento teológico, ela precisa dominar a questão da língua, que seria o grego koiné, é uma língua morta, não é igual ao grego moderno falado lá na Grécia, é um grego bíblico. Você precisa conhecer ferramentas teológicas que você vai poder investigar com calma e trazer elementos aí que vai auxiliar aí no desenvolvimento da fé e do crescimento da palavra de Deus, tá? Então, a crítica textual, o papel dela é coletar e organizar as evidências. Então, para isso, ela precisa debruçar no texto sagrado, nas perícopes, e vai fazendo aí as suas análises. Ela não tem o senso crítico no primeiro momento de anular, como alguns aí da corrente liberal. Tem muitos da corrente liberal aí que tiram o sobrenatural do texto com pressupostos aí e filosóficos dentro do desenvolvimento de uma teologia liberal, excluindo a natureza divina e se importando só com alguns aspectos da literalidade, não procuram ver o todo. Já a teologia mais baseada na fé, na confessionalidade, ela não, ela organiza as evidências, ela investiga os papiros, os pergaminhos, ela investiga as perícopes corretamente e num prisma desenvolvendo aí
a fé. Ela avalia os significados e as implicações das evidências, então ela vai fazer perguntas, ela vai de fato questionar algumas questões dentro do contexto e ela vai procurar a reconstruir a história da transmissão. Esses três fatores que nós estamos falando, claro, numa exposição aqui não dá para a gente mergulhar de cabeça, mas a crítica textual ela auxilia o estudante das escrituras sagradas a estar mais próximo do texto, de entender mais o texto, de procurar conhecer mais com profundidade os contextos daquele tempo, do primeiro século. Nós estamos falando aí de um documento dentro da literatura, é assim que a crítica textual enxerga, que é um documento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, todos os 27 livros do Novo Testamento, especificamente, e aí a gente precisa estar mais próximo desses documentos. Então a gente precisa considerar o quê? Esses fatores dessa construção literária, que é o quê? É a autoria, a datação, o gênero do livro, as evidências internas e externas, porque quando você vai estudando o Novo Testamento, você vai enxergando coisas diferentes. Por exemplo, gênero literário. Você tem dentro da composição da literatura, por isso que a crítica textual ela precisa ser avaliada com calma, com clareza, com objetividade, com paciência. Você vai encontrar narrativas, parábolas, profecias, sermões, imperativos, você vai encontrar diversificados tipos de maneiras daquela época em que o autor tem uma vasta habilidade e vai retratar diante daquela sociedade. Então, para você ter uma ideia, a Bíblia ela está cheia de gêneros diversificados. E também para você aplicar esses gêneros literários para uma congregação, para uma igreja, ou mesmo expor a palavra de Deus em meio à sociedade, você precisa entender que gênero é aquele. Então, qual é o gênero do evangelho? Qual é a especificação de uma profecia? Você precisa entender o que é uma parábola, enfim. E aí, vai longe. As evidências internas, como é que é construído? A evidência interna para se provar que é um autor de fato do livro. Evidências externas, você tem aí elementos preponderantes como os pais da igreja, testemunhas oculares que de fato enxergaram todo esse movimento. Eu separei aqui um materialzinho para nós pensarmos, só para vocês terem uma noção. E eu vou ler aqui para vocês. O estudo dos escritos dos evangelhos vai proporcionar para nós algumas evidências. Quais são essas evidências? Primeiro, testemunham os eventos públicos da vida de Jesus. Então, a primeira evidência que você tem dos evangelhos são os testemunhos, ou o autor como primário, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por exemplo, Mateus e João foram discípulos direto de Jesus. Então, eles vão testemunhar daquilo que eles viram. Por quê? Porque são testemunhas oculares. Marcos, no primeiro momento, ele não é testemunha direta de Jesus, ele se torna discípulo de Jesus posteriormente. Mas quem anda com Marcos? Pedro. Então, Pedro vai fundamentar para João Marcos como escritor do Evangelho, e João Marcos vai retratar tudo aquilo que o apóstolo Pedro vai passar para ele. Mas também João Marcos ele vai colher testemunhos de outras testemunhas que andaram com Jesus.
Então você tem aí uma apuração muito bem investigada do autor, sem contar o fator de que Jesus ensinou muitas coisas e nós sabemos que pela nossa mente nós temos limitações. E aí entra o poder sobrenatural, o Espírito Santo trazendo à tona a lembrança, fatos ocorridos daquela época. Então, por exemplo, Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Ele também foi posteriormente discípulo de Jesus, ele não andou com Jesus, mas você pega, por exemplo, em Lucas, no capítulo 1, como ele retrata muito bem tanto o seu Evangelho como o livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler aqui rapidamente para você ter uma ideia. Lucas 1, versículo 1 fala assim, ó, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunha deles, oculares e ministro da palavra. Vou ler mais uma vez. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra. Então, Lucas, ele tem como base procurar essas testemunhas que foram pregadores da palavra de Deus, mas também testemunhas que andaram com Jesus, foram ministros de Cristo. O versículo 3 ele fala, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, o destinatário aqui foi Teófilo, um homem de uma posição bem importante dentro do contexto histórico, político, social, ali do tempo do Novo Testamento, e Lucas, ele vai colocar as narrativas de uma forma muito bem ordenada, sendo também ministro da palavra, não testemunho ocular porque ele não andou com Jesus dentre os 3 anos, mas posteriormente, como ministro da palavra, porque alguém evangelizou ele, discipulou ele, ensinou ele a palavra, e ele passou a ser um proclamador da palavra, tendo conhecimento e amizade com Teófilo. Teófilo conhecia a biografia de Jesus, estava ouvindo falar sobre Jesus. Lucas então escreve para Teófilo aí, para ter muito bem organizado de forma acurada as verdades sobre a pessoa de Cristo e também seus ensinos e tudo aquilo que compõe e desenvolve o reino de Deus. Então, você vê que as evidências em que nós podemos extrair dos evangelhos é que você tem testemunhas públicas dos fatos que ocorreram que envolve a pessoa de Jesus, sua obra, sua vida, seu ministério, as coisas sobrenaturais, os embates que houveram com os principais religiosos da época, ali do primeiro século. Segunda evidência, os judeus têm na cultura a oralidade. Depois da ascensão de Jesus, por volta aí do ano 30, ele começa a distribuir poder através do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas dizem que Jesus ascendeu aos céus ao ano 30, outros ao ano 33. Eu vou trabalhar com a data 30.
Jesus fala em Atos capítulo 1, versículo 8, que era para que eles pudessem permanecer em Jerusalém, até que do alto eles pudessem ser revestidos de poder. E aí, Jesus ele ascende aos céus. Quando ele ascende aos céus, o Espírito Santo é derramado, esses homens são tomados de poder do Espírito para proclamar o Evangelho. Então eles vão anunciar o Evangelho. Não tem texto aí. No ano 30, com a descida do Espírito Santo, não tem texto ainda sendo escrito. A oralidade, o judeu ele tem uma marca muito forte, que é a oralidade. Então, além do sobrenatural que está sobre a vida dos discípulos, eles também trazem esse aspecto de uma capacidade de guardar muito grande. Então eles vão anunciando, proclamando de forma oral todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Tudo aquilo que eles passaram ao longo dos 3 anos com Cristo Jesus, desde do batismo até a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Além de fatos ali bem importantes e específicos que você vai lendo nas narrativas dos evangelhos e você vai percebendo aí que eles andaram com Cristo Jesus. Terceiro, as chamadas contradições entre as passagens paralelas dos evangelhos são passíveis de harmonizações plausíveis. Então, alguns da crítica textual liberal, eles pegam textos dos evangelhos e vão fazendo um cruzamento e vão dizendo, tá vendo, ó, um evangelista tá falando uma coisa, o outro tá falando outra, o outro a mesma coisa. Não, é que são ângulos diferentes. Você tem as passagens paralelas do mesmo assunto, só que um dá ênfase para algo, o outro dá ênfase para uma outra questão, e o outro a mesma coisa. Então, você tem na composição dos evangelhos falando do mesmo fato, só que eles corroboram entre si. É importante a gente lembrar que o Novo Testamento, quando ele é construído, os discípulos estão separados, eles estão evangelizando, eles estão indo ao mundo, estão pregando o evangelho. Então, a comunidade de Mateus está escrevendo para os judeus, Marcos está escrevendo para os romanos. Você pega o livro de Marcos lá e você vê que Marcos ele cita trechos da língua dos judeus, mas também traduz para que eles possam saber o que é aquilo. Lucas para Teófilo, João tanto para judeus como para gregos, como para romanos. Então eles estão separados. Eles não são, esses livros eles não são escritos tudo na mesma época, são épocas diferentes, de governos diferentes do Império Romano, para as comunidades diferentes, para fortalecer a fé deles. Então, nós hoje, no nosso mundo pós-moderno, século XXI, a gente tem toda a escritura pronta. Então, o estudioso de hoje, o que ele faz? Ele vai pegar essas passagens paralelas e se ele não tiver cuidado, ele vai falar assim, tem erro aqui nas escrituras. Não, e não tem erro. Não tem nada disso. É que hoje nós temos todas a escritura pronta. E o que a gente faz? A gente avalia ela com cuidado, lembrando que quando ela é escrita para comunidades diferentes, em datas diferentes, com propósitos diferentes, e quando a gente vai lendo e estudando, elas corroboram entre si. Então é plausível aí de harmonia. Quarto, observamos as principais fases do ministério de Jesus, com inúmeros temas e detalhes que expõem diferenças ao pensamento judaico antigo. O que isso significa? Que quando você está lendo Mateus, Marcos, Lucas e João e o livro de Atos dos Apóstolos, você vê uma gama diversificada de assuntos dentro da própria
cultura dos judeus, que também, dentro da cultura deles, tem pensamentos diferentes. Então você tem um tipo de judaísmo desenvolvido dentro do Novo Testamento, principalmente no tempo de Jesus e dos Atos dos Apóstolos, que é diferente do Antigo Testamento. Você tem grupos ali de indivíduos que pensam diferente, como os fariseus, os saduceus. Uns acreditam em anjos, outros não acreditam em anjos. Uns acreditam em ressurreição do corpo, outro não acredita em ressurreição. Enfim, você tem, até mesmo dentro da própria nação de Israel, divergências entre os profetas. E uma série de ocorrências sociais ali que você vai percebendo que não tem base sólida na escritura. Israel estava passando por um momento bem complicado. Então, quando a gente está afirmando que nós observamos as principais fases do ministério de Jesus com inúmeros temas, é porque Jesus está preocupado em edificar o quê? Edificar o corpo dos judeus, a nação de Israel. Ele veio primeiro para os judeus, depois abriu para os gentios. Então, você tem assuntos diversificados. Por exemplo, o ministério de Jesus é um ministério da palavra, do ensino, da libertação de espíritos malignos e de cura de enfermidades. Você percebe, lendo as narrativas, as movimentações de Jesus dentro do cenário judaico, tá certo? Com vários temas específicos. E a quinta evidência são as evidências externas, que são manifestadas pela arqueologia, no sentido do contexto histórico, religioso, cultural, social, do mundo de Jesus. A arqueologia, ela é importante dentro do desenvolvimento da teologia, porque ela está descobrindo elementos que também corroboram aí para a confiabilidade aí das narrativas. Você tem os historiadores, é que nós não temos tempo, mas temos diversificados historiadores lá daquele século falando sobre a pessoa de Jesus, sobre o desenvolvimento da expansão do evangelho, como Plínio e tantos outros aí, que a gente vai abordar mais lá para frente. Mas para que você tenha uma ideia, os evangelhos, eles são estudados justamente para que a gente possa compreender sobre a vida de Cristo, sobre a sua obra, seu ministério e a sua encarnação como homem, como divino, como aquele que traz a esperança à humanidade. Então, diante desse fato que nós estamos falando e abordando aí claramente com vocês, nós precisamos considerar esses fatores aí dentro da construção literária, né? Como eu disse para vocês, aí eu trouxe algumas evidências aí importantes aí que nos ajuda. Você tem o próprio Flávio Joséfo, que também foi um historiador, que também aborda sobre essa questão, que depois você pode dar uma olhada. Aqui você tem a bibliografia que eu trago para você, que você pode, de fato, depois aí consultar, comprar, porque o estudo teológico, ele vai ser um estudo de muita pesquisa, de muita leitura, onde você vai ter que parar para refletir, entender, compreender juntamente com a escritura. Então, por exemplo, na área de bibliologia, você tem um livro chamado Introdução Bíblica, do Norman Geisler e do William Nix. Muito bom. A Introdução ao Novo Testamento, onde você tem contexto, desenvolvimento e conteúdo, da editora Agnus, que é mais recente. Introdução aos Evangelhos, uma pesquisa abrangente sobre Jesus e os 4 Evangelhos, do Bloomberg. Introdução do Novo Testamento, do D.R. Carson, J. Moore, do Leon Morris, esse é muito usado.
né? Grande parte aí da cristandade tem esse livro. Introdução ao Novo Testamento, A Manjedoura, a Cruz e a Coroa, do Kostenberg, livraço. Meu, pode comprar aí que é um calhamaço, muito bom. O Mundo do Novo Testamento, do J.I. Packer, um grande escritor, já falecido, o senhor já recolheu ele, mas um grande mestre aí na palavra, juntamente com o Mary Tenney, o William Wright Jr., esse livro eu aconselho você comprar também, O Mundo do Novo Testamento. O Novo Testamento em seu mundo, uma introdução à história, à literatura e à teologia. A do N.T. Wright, da Thomas Nelson aí. Um livraço, realmente. E a crítica textual do Novo Testamento do Wilson Parosh. Se você quiser aperfeiçoar e entender um pouco mais sobre a crítica textual. Quando você estuda a crítica textual, por exemplo, o Novo Testamento e seu mundo, e a crítica textual do Novo Testamento e a introdução ao Novo Testamento, a manjedoura, eles trabalham algumas questões aí que envolvem a crítica textual. Mas você quer identificar um pouco mais sobre a crítica textual, compra esse livro aí do Wilson Parosh, que é um livro bom e que a gente recomenda. Então, nós podemos confiar nos evangelhos? Respondo para você com toda normalidade. Podemos confiar claramente. A despeito de tantas teologias liberais, de tantas interpretações complicadas que houveram aí no século XX, principalmente na Alemanha, muitos teólogos alemães desenvolveram uma teologia esvaziando o sobrenatural. A gente pode até trazer para vocês aí mais à frente aí alguns teólogos alemães que trabalharam essa questão e que influenciaram o século XX. E a gente tem alguns estudiosos no século XXI, no nosso tempo, como Augusto Nicodemos, que tem sempre alertado a igreja a tomar cuidado com literaturas liberais. Ele sempre tem postado vídeos importantes, não só ele, como também o Hernandes Dias Lopes e tantos outros irmãos na fé e pentecostais aí de uma envergadura muito específica, alertando a igreja a tomar cuidado aí com a teologia liberal, a palha, que tem invadido os arraiais brasileiros no cenário aí da expressialidade da fé, e a gente tem que tomar muito cuidado, tá certo? Porque os teólogos liberais, eles tiram todo o sobrenatural dos evangelhos. Eles acabam tratando os evangelhos, e principalmente a pessoa de Jesus, como mito, como algo dentro da literatura, no sentido de mitológico, e não como real. E isso traz grandes problemas aí para a fé, aonde gera muita incredulidade, frieza, descrédito, a ponto das pessoas aí não acreditarem nas escrituras sagradas. E a gente vem aí esclarecendo do ponto de vista que, diante de tantos manuscritos que tem, de tantas cópias que tem, e tantos estudiosos do Novo Testamento, como também do Antigo Testamento, você tem vastas literaturas, estas que eu aconselho a você comprar, e eu vou colocar depois ali nos créditos ali, para você depois pesquisar, e aí tiver uma graninha, comprar esses livros, vai te auxiliar. Eu aconselho a você a começar seus estudos teológicos a partir da bibliologia. O que é a bibliologia? É uma área da ramificação da teologia sistemática que estuda a Bíblia, como ela foi composta entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então ela vai tratar as evidências internas, externas, o cânon, como foi desenvolvido, como é que chegou a definição desses 66 livros e outras evidências,
também acerca da Bíblia Sagrada. Vai trabalhar alguns livros que naquela época era muito comum, chamado de apócrifos, livros deuterocanônicos, enfim. Então, você quer começar na base, entendendo um pouco mais sobre os 66 livros, eu aconselho você a comprar bons livros que tratam da bibliologia, e a crítica textual do Parosh, ela é um bom livro e vai também trazer para você aí aspectos esclarecedores. Obviamente, eu vou fazer uma exposição só sobre crítica textual em breve, mas aqui eu estou passando para você pelo menos uma noção de que você, como eu, a gente pode confiar plenamente na inspiração do texto sagrado. Podemos confiar nos evangelhos, no livro de Atos, em toda a escritura sagrada, pois para nós é um livro que nos traz esperança, consolo, fortaleza, nos alerta do pecado, das transgressões, das iniquidades, nos leva a olhar para grandes temas que a revelação revela com um olhar diferenciado. A Bíblia Sagrada, ela quebranta o nosso coração, ela nos faz entender mais sobre a pessoa de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Ela nos coloca diante do sobrenatural, do eterno, do que criou o céu e a terra. Ela apresenta temas importantes como a criação, a queda, a redenção e a consumação de todas as coisas. Então, quando você se debruça nos evangelhos, quando você se debruça nas narrativas e na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai olhando e percebendo coisas que vão modificando o nosso coração. Então podemos confiar plenamente nas Escrituras. E eu termino aqui com vocês a nossa exposição, assim como eu comecei lendo, eu termino lendo. João 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Ou seja, Jesus está se referindo à comunidade ali judaica, aos judeus ali da sua época, dizendo para eles que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele está falando numa linguagem metafórica, olha só. Por isso que a gente precisa conhecer aí o gênero literário. Tem figuras de linguagem, tem uma série de coisas maravilhosas na Escritura. Então, de maneira específica, Jesus está dizendo para eles que eles precisam se alimentar das palavras que saem da boca de Jesus, que eles precisam se alimentar dos ensinos de Jesus, que eles precisam assimilar tudo aquilo que Jesus está proferindo diante dele, porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. E ele fala: se alguém dele comer, viverá eternamente. Ou seja, quem deixa de se alimentar do pão vivo que desceu do céu, de receber essas instruções, dessas orientações, desses aconselhamentos, desses ensinamentos, desses sermões que aparecem nos evangelhos, essa pessoa está fadada a morrer espiritualmente. Marcos, mas aí é uma coisa muito séria, porque o texto está falando viverá eternamente. Ele veio trazer vida às pessoas. O texto bíblico fala lá em João capítulo 6, versículo 48, eu sou o pão da vida. A palavra vida no original é zoe. Todos aqueles que não estão na vida não têm vida espiritual. Zoe é uma palavra grega que traz o sentido de vida espiritual. Não é apenas uma vida moral, né? Mas é uma vida espiritual. E essa vida espiritual,
em Cristo Jesus vai modificando o caráter, vai trazendo valores, vai transformando o indivíduo a ser a imagem e a semelhança daquilo que Deus lá no Éden criou. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 1, bem claro que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. A partir da queda do homem, o homem perdeu, se depravou essa imagem. E através do pão vivo que desceu do céu, aquele que se alimenta dele, vai ter vida espiritualmente. E essa vida espiritual que é dada, conferida pelo Pai através de Cristo Jesus, que é a verdade, ele vai trazer transformações muito significativas, aonde a pessoa vai viver de uma outra forma, além de ter paz com Deus. Pois essa vida, que é o pão da vida, que é Cristo Jesus, traz reconciliação com Deus. Mediante a fé, o homem é justificado pela obra salvífica de Cristo, e esse homem deixa de não estar mais debaixo da ira de Deus, e ele passa a ter agora comunhão e vida com o Deus vivo, o eterno. E aí essa vida espiritual vai trabalhando o caráter, a moralidade, trazendo ética, trazendo uma série de coisas espetacular. Por isso, quem se alimenta do pão vivo que desceu do céu, viverá eternamente. Podemos confiar no Evangelho? Podemos. Um grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude, que Deus te ilumine e que a gente possa crescer cada dia mais nessa graça e nessa bondade desse Deus maravilhoso. Um grande abraço a todos. Valeu!